A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu gostaria de fazer com vocês uma breve meditação no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Estes versículos marcam um ponto crucial da carta de Paulo aos Romanos, onde ele faz a transição do tema da justificação pela fé para a vida no Espírito. Então vamos fazer uma análise desses versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa frase inicial, Paulo nos declara com clareza e convicção a realidade gloriosa daqueles que creem em Cristo Jesus, que é o quê? Que é a ausência total de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra, portanto, nos conecta com o capítulo anterior, onde o apóstolo Paulo estava expondo a nossa natureza pecaminosa e a impossibilidade de alcançarmos justiça por nossas obras, por nossos méritos. Só que no capítulo 8, versículo 1, Paulo nos apresenta a solução, que é a fé em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida os libertou da lei do pecado e da morte. Isso explica porque os que creem em Jesus estão livres da condenação. O Espírito da vida, o poder transformador do Espírito Santo, que nos concede vida espiritual e libertação do pecado. Em contraposição, a lei do pecado e da morte representa a escravidão espiritual imposta pelo pecado, que leva à condenação eterna. Através da fé em Cristo, o crente é libertado do pecado e ele passa a ser regido pela lei do Espírito da vida. Olha que maravilha, glória a Deus, Senhor. Ele passa a ser regido, dirigido pelo Espírito da vida, porque a lei do pecado e da morte foi aniquilada pela lei do Espírito da vida. Olha que maravilha! Que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa! Nós temos que ser gratos a Deus por isso, porque é Ele que nos salva. Glória somente a Ele. Olha só, porque a lei do pecado e da morte foi aniquilada pela lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus. Paulo aqui está nos mostrando a vitória do Espírito sobre o pecado e a morte. A palavra aniquilada enfatiza a derrota completa do poder do pecado e da morte sobre os crentes. Ela foi aniquilada pela lei do Espírito da vida. Aqui Paulo destaca a força poderosa e libertadora do Espírito da vida. E por fim ele termina, que está em Cristo Jesus. Aqui ele nos lembra a verdadeira fonte da vida e da liberdade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o pecado e a morte na cruz. Jesus Cristo é a fonte da verdadeira liberdade. Ele é a vida, Ele é o caminho, somente Ele. E a mensagem de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2 é essa, de esperança. Esperança para nós cristãos, porque através da fé em Cristo estamos livres. Estamos livres da condenação, da escravidão, do pecado e da morte. E agora podemos viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que realmente creem em Jesus Cristo, eles confessam seus pecados a Deus, porque eles sabem da realidade do pecado, o mal que isso é, a afronta a Deus que isso é. E confessando seus pecados a Deus, eles sabem que isso é uma ajuda essencial para a liberdade que Deus nos oferece em Cristo Jesus, porque reconhecemos que nada podemos. Os cristãos buscam viver uma vida santa, em santidade, em gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós temos que ser gratos a Ele, buscar viver uma vida santa, porque Ele nos libertou do império das trevas. Somos livres, não estamos mais debaixo da lei do pecado. Nós estamos diante da lei da vida. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. A liberdade em Cristo não é uma licença para você viver pecando. Pelo contrário, é um chamado para que nós cristãos venhamos viver uma vida santa e agradável a Deus. E não estamos sozinhos nessa. O Espírito Santo está sempre conosco. É Ele que nos fortalece, nos guia, nos consola, nos ajuda para que possamos viver uma vida santa que agrade a Deus. A fé em Cristo é um presente precioso que nos garante a comunhão com Deus. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E Jesus também falou que quando Ele fosse, Ele nos mandaria um Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos ensinar. Então, dentro do cristão que realmente creu em Jesus Cristo, ele tem a lei da vida, a lei do Espírito.
Que coisa maravilhosa. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.